Meus irmãos, nosso assunto de hoje é sobre sexismo e também o sexismo na relação com a educação dos nossos filhos. Educar filhos é uma das mais, ou se não, a mais importante tarefa que nós temos nesta vida, né? Além da manutenção do nosso casamento, no temor do Senhor, nós ainda recebemos da parte do Senhor a herança, que são os filhos, os quais devem ser educados, criados na disciplina e na admoestação do Senhor, e como pais, essa é a nossa mais importante missão. É o primeiro campo missionário que nós temos, é a nossa casa, é a nossa família. É o lugar onde nós devemos demonstrar, primeiramente, o nosso caráter e ser aprovado por aqueles que convivem conosco. A nossa casa, o nosso lar, a nossa família é a base da nossa vida e, portanto, e também é a base da sociedade de forma geral. E estudar temas relacionados com família é sempre atual, é sempre necessário, e eu diria, pelo tempo presente, é sempre urgente, né? E é isso que nós estaremos vendo aqui, mais uma vez, observando aquilo que diz a Palavra de Deus sobre este tema, que é um tema que vem perturbando esta geração de uma forma inigualável em relação às gerações anteriores. Eu quero começar indicando primeiramente alguns livros, 6 livros. Primeiro, esse livro do James Dobson, 2 livros, Educando Meninos e Educando Meninas. Também O Homem Bíblico, de Stuart Scott, é um livro bem fino, mas pensa num livro bom, viu? Confrontador. Claro, ele não fica fazendo rodeios, ele vai direto ao ponto e ele questiona, ele confronta o atual comportamento de homens crentes, né, que já estão cedendo, que estão se sujeitando às tendências da nossa época. Então, ele nos permite resgatar os valores de um homem crente dentro de casa, dentro da igreja e também na sociedade. Outros 3 livros, Feminilidade Radical, o outro, Futuros Homens, de Douglas Wilson, e também O que Deus diz sobre as mulheres, tá? Então, são esses 6 livros que eu estou indicando aos irmãos, eles enriquecerão ainda mais a compreensão sobre o assunto que temos para tratar aqui hoje. Então, o homem, de uma forma geral, ele é muito apegado às aparências, né? Mais do que à realidade. E ele faz isso de forma constante, frenética nas nossas relações, e nós não precisamos nem de ilustrações, é muito claro, né, como o homem, de forma geral, aqui compreendendo o homem e mulher, como nós somos muito tendenciosos a pegar mais a aparência do que a realidade, julgando mais representações que significados, julgando mais as vestes, julgando mais o penteado do cabelo do que o caráter de uma pessoa. Então, se a pessoa ela se veste bem, se ela está de acordo com a minha preferência, com a minha cultura, então ela é aprovada por mim, independente do caráter. O caráter é uma segunda instância, é uma segunda preocupação. Infelizmente, essa é uma tendência que vem a partir da queda no pecado. Aliás, o pecado original foi concebido no coração, esse desejo de desobedecer a Deus, de priorizar o interesse pessoal acima do interesse de Deus, a partir da boa aparência daquilo que Deus havia proibido. Deus proibiu proibiu o homem de comer de uma árvore em específico. Mas a aparência daquela árvore era muito boa. Veja o que o texto diz lá em Gênesis 3, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa, veja as conclusões que ela tira daquela árvore. Ela era boa e ela também era agradável, tá? E a árvore desejável. Então, ela julgou a aparência. Ela não colocou aqui em questão, ela não julgou aqui as consequências, né? É assim que o diabo ele atua no mundo, atraindo pela beleza, pela estética, por aquilo que aparentemente como diz o próprio texto, aparentemente bom, agradável e desejável. Então, ela não apenas comeu, ela também deu ao marido e ele comeu e ambos desobedeceram a ordem de Deus. A partir de então, o homem passou a supervalorizar e a confiar mais na aparência do que naquilo, mais na aparência, mais naquilo que se pode ver e tocar. Então, o homem ele se apega mais a essas questões aparentes, né? E nós temos alguns exemplos bíblicos, alguns apenas exemplos bíblicos sobre isso. Primeiro, o caso de Saul e os filhos de Belial. Saul, quando ele foi ordenado rei de Israel, ele era muito jovem, né? Muito jovem. E os que se julgavam sabedores, né, em Israel, os filhos de Belial, eles desprezaram Saul no ato da sua ordenação.
da sua posse, questionando, como que esse homem pode nos livrar? Ele era moço, só que o detalhe, irmãos, por trás da aparência, é que quem estava designando Saul, quem estava ordenando Saul, quem estava, na verdade, ungindo Saul, era o Senhor. Mas julgando pela aparência, os filhos de Belial desprezaram e julgaram que ele era incapaz de dirigir aquela nação. Depois disso, no contexto, né, do 1 Samuel, capítulo 10, se não me engano, já no capítulo 11, Saul sai para uma batalha, depois de ser notificado de uma afronta, de uma ofensa, se não me engano, dos amalequitas, e ele então dirige o povo que sai ao campo de batalha como se fosse um homem só. E ele sai e ele volta, o povo volta jubiloso porque obteve vitória contra os seus inimigos. Naquele momento, alguém disse para Saul: olha, cadê aqueles que te desprezaram? Manda trazê-los aqui para que os matemos. E Saul sabiamente disse: hoje ninguém vai morrer, porque hoje foi um dia que o Senhor nos deu vitória. Ele foi sábio até aquele momento, ele foi muito sábio em julgar as coisas, mas veja só, irmãos, como ele foi julgado pela sua aparência. E aí, seguindo a ordem cronológica, nós temos um outro caso, né? É o caso de Davi, que era o mais moço da sua casa, também um menino. Saul, por causa do seu pecado de rebeldia, de feitiçaria, que é o pecado da desobediência, Saul, ele foi deposto do trono de Israel. Só que não foi um processo que aconteceu imediatamente. Isso foi um processo que durou alguns anos, mas ele já tinha tido a palavra de Deus através do profeta, que ele seria retirado do trono. Então, nesse processo todo, Deus resolve enviar Samuel com a designação de ungir Davi como rei de Israel no lugar de Saul. Só que antes de Samuel se encontrar com Davi, Deus disse para ele: olha, não atendes para a sua aparência, porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, Deus, porém, vê o coração. Tá? Então, o próprio Deus está dizendo: os homens tendem a julgar os outros por aquilo que é aparente, mas Deus não julga o homem por aquilo que é aparente, porque Deus ele julga o coração de cada um, a realidade. O coração aqui, ele é uma representação da realidade, por trás da aparência. Então, Deus teve que preparar Samuel, para Samuel não tomar um choque de ter que chegar em Davi, um menino, talvez até mais moço do que Saul, e ter que ungí-lo rei de Israel. Isso realmente assusta. A nossa natureza foi corrompida, e nossa tendência é sempre de julgar os outros pela aparência, né? A cor da pele, o cabelo penteado, o tipo de roupa, a maneira como anda, a maneira como fala, e a gente entra, numa noia de ficar julgando as pessoas e definindo as pessoas e conversando em bastidores sobre as pessoas por causa das aparências. Parece que o caráter não é algo que está muito em perspectiva nas nossas relações, mas Deus está dizendo para Samuel: olha, eu vejo o coração, não é a aparência, então não me preocupa com a aparência, não. E aí Samuel vai e faz aquilo que Deus havia ordenado. Os escribas e fariseus são comparados na palavra de Jesus em Mateus 23 como sepulcros caiados. Sepulcros que eram adornados com cal, que eram pintados de branco, mas no interior dos sepulcros o que se encontrava, como se encontra ainda hoje, são restos mortais em estado de decomposição. Embora por fora esteja bonito aquele sepulcro, por dentro o que existe é morte. Jesus compara os fariseus porque tinham aparência de santidade, mas eles estavam corrompidos profundamente na base da sua espiritualidade. O caso de Tomé, não diferente dos demais discípulos, que estavam incrédulos em relação à ressurreição de Jesus, Jesus, então, se encontra com eles no primeiro momento. Tomé não estava presente, censura, diz o evangelista Marcos, a incredulidade deles, e aí, 8 dias passados, Jesus novamente aparece junto aos discípulos, e naquela nova ocasião, Tomé estava presente. Só que antes, Tomé já tinha dito para os demais colegas, e se eu não vir os sinais na sua mão e o seu lado, eu jamais vou acreditar. Então, Jesus aparece e mostra, está aqui, você quer ver? Você está pegado ao que se vê? Para crer, você quer ver? Então, Jesus mostra os sinais e ele, então, se prostra dizendo: Senhor meu, Deus meu. Então, ele cai em temor, num profundo temor, porque ele viu que estava completamente equivocado. Lá no final do Evangelho de João, Jesus, está registrada uma fala de Jesus que disse o seguinte: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Então, essa tentativa de ver para crer é uma ofensa à realidade de Deus.
Porque tudo o que se vê é passageiro, é corruptível, diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios. Tudo é passageiro. E Deus, ele transcende a realidade material, física e temporal. Deus, ele é imenso no seu ser. Então, aqui nós temos, na palavra do evangelista João, essa dificuldade de Tomé de acreditar, porque ele não viu, ele não teve contato, né? Ele não teve contato visual e nem tateou a pessoa de Jesus, porque o testemunho não era suficiente. Então, esta supervalorização de estereótipos sociais está arraigada em preconceitos falsos. Nós concebemos falsamente as pessoas, nós julgamos falsamente as pessoas, por causa da aparência delas. Para além dos aspectos naturais de identidade, ela desencadeou diversos problemas morais e nas relações também humanas. E eu pontuei aqui algumas dificuldades que nós enfrentamos por causa dessa tendência de julgar as pessoas com base em preconceitos falsos a respeito delas. Eu me lembro até uma vez que estava lidando com uma situação aí, eu não me lembro exatamente os detalhes, mas eu sorri, aí a pessoa que estava comigo ficou espantada porque eu sorri, disse que achava que eu não ria, não. Olha aqui, eu estou rindo da situação. Gente, que é isso? Só que essa pessoa nunca me viu sorrindo, sabe? Qual que é a impressão que essa pessoa tinha de mim? É uma pessoa austera, uma pessoa difícil, intransigente? Será? Qual que é a impressão? Ela tinha concebido algum julgamento, algum preconceito a meu respeito, falso, né? Quem me conhece mais de perto sabe que eu sou brincalhão, é claro. Tem hora de brincar e tem hora que não é hora de brincar, né? Tem hora que não é de abraçar, mas é afastar de abraçar. Tem hora que é de falar, tem hora que é de se calar, tem hora para tudo. Mas achar que eu não sou uma pessoa que sorri, eu achei meio exagerado, né? Aí não dá. Então, algumas dificuldades que nós enfrentamos, pensando aqui no nosso tema, por causa dessa inclinação, essa tendência de julgar as pessoas mais pela aparência do que pelo caráter delas. Desigualdades de direitos sociais baseadas nos gêneros masculino e feminino. Isso é um problema da nossa época. Então, se é homem, o pressuposto é que é competente. Se é mulher, a gente já fica meio com medo, com receio, né? Então, esse problema é um problema muito atual. E as desigualdades apenas são reflexo de um preconceito falso que nós concebemos a respeito de uns dos outros com base em gênero. Humilhações baseadas em preconceitos equivocados de um gênero contra o outro. Piadas que fazemos sobre mulheres, piadas que fazemos sobre homens, né? E aqui na nossa cultura brasileira tem uma prática que é muito recorrente de fazer piadas contra loira, né? Como se loira fosse sinônimo de tolice. Então, se faz muita piada contra loira, desprezo moral, assédio sexual. Tem homem que acha que tem o direito de tocar indevidamente nas mulheres, como se elas fossem um objeto, que ele vai lá, toca do jeito que ele quiser, assedia do jeito que quiser, e ela não tem direito de falar nada, só se sujeitar ao abuso, à invasão de privacidade, ao desrespeito, à imoralidade. Ela tem que aceitar a imoralidade, a promiscuidade, seja com os olhos, seja com o toque, seja com os privilégios, com os favores que são dados para constranger a pessoa a ser mais simpática. Então, são maneiras, às vezes, discretas nas relações, pelas quais estamos demonstrando uma desigualdade de valores com base no gênero. Inversões funcionais dos gêneros na família. O homem é função do homem e da mulher. Existem, obviamente, excessos na maneira como o homem lida com a sua família, né, com autoritarismo, com narcisismo, com arrogância, com austeridade, com frieza, falta de empatia, falta de carinho, falta de amor, não pode pôr um avental, não pode pedir perdão, não pode dar nenhum sinal de fraqueza, não pode chorar, porque senão a família vai achar que eu sou fraco. Existe também um outro extremo, né, que é o extremo do homem que recua do seu posto de guardião e de líder da sua família. E aí se torna um homem preguiçoso, omisso, indiferente em relação às necessidades das pessoas dentro de sua casa, da sua esposa, dos seus filhos. Aí você vai por outro lado, você vê a mulher reagindo a essa confusão que os homens estão se metendo nos nossos dias. Mulheres que acham que devem assumir o comando da família e da casa, dos filhos, inclusive do marido, né? Com um rolo de amassar macarrão na mão, com um cabo de rodo na mão,
e impondo a sua autoridade sobre o homem, tomando o controle sobre tudo, vivendo num grau altíssimo de estresse. E quantas mulheres aí já não se entregaram ao poder abusivo de homens austeros dentro de casa e são escravizadas hoje pelo silêncio, pela tristeza, pela profunda decepção e frustração com a vida, porque não tem força para levantar a sua voz e se defender dos ataques e das ofensas constantes dentro de casa. Então, essas coisas acontecem com muito mais frequência do que a gente imagina. As ofensas morais, as ofensas físicas. Recentemente, estive conversando com uma pessoa que estava machucada, um homem muito machucado, porque a mulher o agrediu e ele ficou com medo de tocar nela, de se defender, e teve que deixar ela machucá-lo, machucou muito. Ele me mandou fotos e depois eu presenciei, vi fisicamente o estado físico dele, como ele estava muito machucado por causa de uma mulher que perdeu a noção do seu lugar dentro da família. Então, esses problemas acontecem dentro de casa com muita frequência por causa de inversões funcionais. O homem já não sabe mais qual é o seu papel dentro de casa, na relação com a sua esposa e com seus filhos, e nem a mulher também parece que já se perdeu dentro de uma estrutura fragilizada por causa do pecado e dos valores de uma sociedade ímpia que não teme a Deus. Outro problema, confusões na afirmação de identidade sexual e da relação com o mundo. Tem pessoas que esses dias estava conversando com o irmão, e ele compartilhando comigo sobre a situação da sua filha, e ele disse, olha, ela já não sabe mais o que ela é. Irmãos, é triste, mas é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Ela não sabe se ela é menina, se ela é mulher, ou se ela é homem. Ela perdeu a noção da realidade. Ela perdeu a capacidade de olhar no espelho e identificar se ela é mulher ou se ela é homem, independente, a parte da sua composição biológica, física, ela não sabe quem ela é mais. É triste. Eu atendi recentemente uma pessoa da psiquiatria, ela confusa, porque ela trabalha na área da psiquiatria, ela diz, pastor, o que eu faço com a minha fé? Porque ela faz parte de uma equipe multidisciplinar de pessoas que estão se preparando para a mudança de sexo. E aí chega lá uma mulher achando que é homem e ela quer fazer uma mudança física, e ela, psiquiatra, precisa laudar. E ela foi me contar as experiências dela. Gente, é de assustar. Talvez nós, porque estamos mais restritos a determinados grupos de interesse na nossa vida cristã, a gente já vai perdendo um pouco a noção do que está acontecendo aí na sociedade. O negócio lá está feio. A sociedade ela está muito confusa e tem muita gente sofrendo, que não sabe mais o que fazer, não sabe lidar com determinadas tendências, desejos sexuais pelo mesmo sexo e não sabe como lidar com isso. São pessoas que estão confusas, e aí tem, ao mesmo tempo, de uma crise existencial, de uma confusão mental, de olhar no espelho e não se reconhecer, e achar que isso é motivo de orgulho, ainda tem uma sociedade despreparada para lidar com esse dilema. Isso sempre existiu, mas isso está cada vez mais intensificada na nossa sociedade. Essa aflição ela está cada vez mais notória na nossa sociedade. Tá? Então, são realidades que estão presentes nos nossos dias e nós não podemos fechar os nossos olhos. A afirmação de gênero, as hostilidades e as contradições são os primeiros desafios das crianças, principalmente dentro de casa, onde muitas confusões acontecem diante dos filhos, que perdem a noção, que perdem a percepção do eixo cristão, e aí ainda sofrem a pressão do mundo. Quando vão para a escola, o pai ficou ensinando a vida inteira, vai para a escola, parece que um dia a cabeça do menino já virou. Vai para a faculdade, uma semana a cabeça do menino já virou completamente. Porque a base já está fragilizada. E essa base vem de casa. Não adianta fecharmos os olhos, colocar a culpa no diabo, no mundo, tá? E nem na pessoa. Dentro de casa, se como famílias nós não tivermos uma estrutura cristã bem clara, bem rigorosa, se não formos bem comprometidos em seguir os padrões bíblicos, e isso aqui não se refere apenas a um indivíduo, mas ao conjunto, tá? Porque a família ela é edificada por todos. O homem que lidera, olha só o que a Bíblia diz lá em Provérbios 14. A mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola com as próprias mãos derruba. Então, você pode ser um homem interessado em edificar um lar cristão, mas se a sua esposa não estiver alinhada com você nesse comprometimento,
os filhos vão ficar confusos, porque eles não sabem que direção tomar. Então, é preciso que todos estejam comprometidos com a mesma direção. E se lá dentro de casa os filhos não constroem esses valores de maneira sólidos, se esses valores não forem solidificados dentro de casa, eles vão ter uma dificuldade adicional de ter que lidar com o mundo que está muito mais confuso nessas matérias. Tá? Então, machismo. Falando aqui de sexismo, né? Essa questão de... Essa ideologia de julgar o outro com base no gênero, o machismo talvez é uma das maiores deficiências morais na história do nosso país. Nós fomos um país colonizado por Portugal, logo depois nós entramos num regime militar, tá? Em que a autoridade militar ditava as regras da liberdade e de tudo na vida social das pessoas, e aí nós meio que saímos do regime militar, entramos num sistema mais republicano, mais democrático, onde todos têm voz, onde todos têm liberdade, e não faz muito tempo as mulheres conseguiram o direito de votar, mas não faz muito tempo, né? Então nós saímos de um extremo de dominação, de opressão, de controle, e entramos numa zona onde você tem que responder pela sua própria vida. E as pessoas parecem que não estão sabendo muito lidar com essa liberdade. E com o advento das redes sociais, com a internet, isso se tornou ainda mais evidente, né? Mais evidente ainda. Então, o machismo, ele sempre foi um problema histórico na nossa cultura. É claro que isso tem diminuído com o passar do tempo, né? Aquela figura de um homem autoritário tem dado mais espaço, tem dado muito espaço para aquela figura de um homem fraco, que não tem coragem de tomar decisões e de enfrentar todas as lutas fora de casa para defender a sua família e os seus filhos. Eles simplesmente estão entregando porque não querem mais lutar, não querem mais brigar pela sua família. Então, o machismo ainda é presente nos nossos dias, né? O machismo considera que o homem é superior à mulher em todos os aspectos, recusa a igualdade de direitos com as mulheres e defende maiores privilégios a si. Ele é homem, então ele tem direito. Então, porque ele é homem, ele acha que está mais próximo de Deus, porque ele é homem, isso é problema antigo, né? Não é à toa que Pedro fala na sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 7, que, olha, você, homem, ocupa a mesma posição que a mulher diante da graça divina. Vocês são igualmente herdeiros da mesma graça. Por que Pedro está chamando a atenção dos homens para isso? Porque desde aquela época, o homem, pela cultura também do próprio Sinédrio, da sinagoga, né? Da cultura judaica, que foi um abuso, né? Eles compreenderam de forma equivocada a questão da autoridade masculina e passou a desenvolver uma cultura de domínio, de controle, de abuso de autoridade em relação ao valor da mulher. E Pedro, o cristianismo bíblico faz isso, ele resgata o valor das pessoas perdido por causa do pecado. Então Pedro diz, olha, eu quero que você saiba que você não está mais próximo de Deus porque você é homem. A sua esposa, ela é herdeira da mesma graça, da mesma dispensa da graça de Deus sobre você, é a mesma sobre a mulher. Então, não pense que você é mais privilegiado por ser homem. Então, o machismo pensa o contrário. O machismo acha que porque ele é homem, ele tem direito de, uma vez trabalhando o dia todo, chegar em casa e ser servido como um rei. Mesmo que a mulher também tenha trabalhado o dia inteiro. Ela tem que, dentro de casa, esse é o papel da mulher, como muitos dizem, você é mulher, você é minha esposa, e o seu dever é me servir, é fazer as coisas que eu gosto, é de deixar a casa organizada, os filhos bem educados, limpos, com as tarefas feitas em dia de casa. Você é mulher, e se a mulher falha 1 centímetro nessa função, ele começa a questionar se ela está sendo uma boa esposa ou não. O machismo, ele sempre se julga, né? O machista, ele sempre se julga mais importante, mais privilegiado e mais detentor de direitos porque ele é homem. Tá? Não apenas isso, exerce autoridade coercitiva, ele se impõe, ele dá carteirada, ele mete o pé na porta, porque ele é homem, né? Ao invés de liderar a família, de conquistar a família e de influenciar a família pelo convencimento e pelo caráter. Então, ele não aceita discussão, ele não aceita conversa, ele não aceita esclarecer dúvidas. Não, é a palavra dele, não tem discussão, acabou essa e acabou. Então, ele não ganha a esposa, ele não ganha os filhos pelo testemunho do caráter, mesmo nas suas faltas, com o coração quebrantado, reconhecendo os seus erros, pedindo perdão. Não, ele sempre está tentando manter a aparência de que ele é um homem poderoso.
dentro de casa. E aí, irmãos, tanto a esposa como os filhos se relacionam por dever de consciência, mas não por afeto, não por respeito, mas por medo, muitas vezes. Tá? Despreza os pensamentos e esforços das mulheres e, portanto, é desrespeitoso, insensível e ingrato no trato com elas, na maioria das vezes. Não importa que a mulher faça, dificilmente ele vai falar obrigado, dificilmente ele vai demonstrar honra, né? Ele não se esforça um pouquinho sequer para fechar a sua boca antes de ofender a sua esposa, porque ele se sente, né, até fisicamente, ele se sente mais seguro de enfrentar a mulher, tá? E de desrespeitar a mulher, e de ser insensível com as suas necessidades existenciais, insensível em relação aos seus momentos de tristeza, de lágrimas. Ele não quer participar disso. Ele acha que isso não tem nada a ver com ele. E se relaciona com a mulher de forma muito insensível, muitas vezes. É hostil com os homossexuais, mas não só com os homossexuais, com os metrosexuais também. Homens que se arrumam demais, homens que fazem a unha. O machista sempre vai olhar isso como uma fraqueza. Além de ser hostil contra os homossexuais, pelas escolhas que eles fizeram na vida, eles vão se comportar também como hostis aos homens que cuidam bem da pele, que cuidam bem do cabelo, que se vestem bem, que arrumam a unha, que a roupa está toda passadinha, porque a visão de homem que o machista tem é de uma pessoa relaxada, suja, com barba, né, cheia de teia de aranha. Ele é um lenhador, né? Ele é um lenhador que fica mascando fumo o dia inteiro, né? Com os dentes sujos. Então, se o homem for um homem bem arrumado, bem apresentado, for um cara charmosão, ele se sente ofendido na sua condição e na sua percepção, sua autopercepção de masculinidade, tá? Como se fosse um homem assim frágil, um homem quase, um homem, vamos dizer assim, numa linguagem popular, um homem enrustido, né? Um homem que está assim à beira de assumir uma identidade aparente feminina, tá? Então, o machismo, ele é uma anomalia de valores morais e de comportamento humano. Ele é abusivo, ele é excessivo, ele é uma distorção da figura bíblica do homem, tá? Mas nós temos, por outro lado, o feminismo também, né? Que é uma outra distorção do papel e da identidade de gênero. Iniciou como movimento político com o objetivo de promover a igualdade entre homens e mulheres por vias institucionais e de forma gradativa. Até aqui tudo bem, nós concordamos com isso. Os abusos precisavam ser corrigidos, né? E devem ser sempre corrigidos. As mulheres não podem ser menosprezadas e tratadas como pessoas de baixo valor social, porque elas são mulheres. Então, o feminismo surge como um protesto para reivindicar valores justos. Foi uma reação ao abuso de poder dos homens ao longo da história. Atualmente, contudo, todavia, entretanto, atualmente, não busca apenas igualdade de direitos civis, mas busca também a resistência contra a autoridade do homem e a qualquer liderança dele. Então, a ideia de que o homem tem a responsabilidade bíblica de liderar a sua casa, os valores da sociedade atual, os valores seculares da sociedade atual, que têm influenciado gerações gradativamente, e muitas gerações, inclusive, de mulheres crentes dentro da igreja, e até homens crentes dentro da igreja também, têm reivindicado o quê? Uma posição de resistência contra a liderança do homem. Não só dentro de casa, mas na sociedade e também dentro da igreja. Tá? Então, não se trata mais de igualdade de direito, se trata de uma resistência à figura, na verdade, é uma tentativa de se libertar de qualquer indício de poder masculino, de liderança masculina. É a mulher querendo ser independente e cuidar da sua vida a despeito do que diz a Escritura sobre o seu papel como esposa. Enquanto mulher solteira, é dona do seu nariz, enquanto não viola o direito dos pais de exercer autoridade sobre ela. Mas depois que se casa, ela está debaixo da autoridade do seu marido. E as mulheres, por influência do feminismo, obviamente não são todas as mulheres, né? Mas muitas mulheres nos nossos dias hoje não aceitam a liderança masculina porque já estão convencidas dos
dos valores, né, das bases fundamentais de um feminismo que não é bíblico. E se opõe à função bíblica da mulher, questionando a família patriarcal. Então, se não é apenas uma questão só de resistir à autoridade do homem, mas também de resistir à sua função como mulher, como mãe, tá? Dentro da família, no sistema patriarcal, se ressignificando o papel hegemônico da esposa e da mãe. Então, essas figuras aqui, para a feminista, são figuras frágeis. Esse negócio de ser mulher, de ser mãe, aquela figura de mulher delicada, sensível, né, que cuida da sua casa, do seu lar, como uma mulher sábia, que honra o seu marido. Essa imagem é uma imagem que, assim, causa muita repulsa, muita repugnação por parte de uma feminista, tá? Por parte de mulheres que abandonaram o ensino da palavra de Deus e abraçaram os valores de uma sociedade pagã e rebelde ao Senhor. Então, vamos compreender aqui algumas definições. Eu trouxe aqui quatro definições sobre essa disputa, vamos chamar assim, de gêneros hoje na sociedade. Primeiro, o sexismo. O sexismo, ele considera que há uma superioridade de gêneros. Então, mulheres que se acham superiores por serem mulheres, homens que se acham superiores por serem homens, tá? Isso em detrimento a outro. E dentro do sexismo existem 3 modalidades de compreensão, ou 3 setores de compreensão do sexismo. Nós não podemos ir assim de uma forma muito simplista em relação à definição do sexismo. Existe o sexismo hostil. Isso se refere a crenças e comportamentos que são abertamente hostis a um grupo de pessoas com base no sexo ou gênero. A misoginia, por exemplo, que é o ódio contra as mulheres, é um exemplo do sexismo hostil. Tá? Então, é um sexismo hostil, que é o ódio contra a figura da mulher. Mas existe o sexismo benevolente. Esse benevolente aqui, ele é mais compreensível para nós, ele é mais aceitável para nós. O sexismo benevolente inclui pontos de vista e comportamentos que enquadram as mulheres como inocentes, puras, a que cuida e nutre, frágeis, precisando de proteção, aquela mulher que é bela, que é delicada, como Pedro diz, deve ser tratadas com honra, tá? Como um vaso frágil. Então, esse sexismo benevolente, que é a percepção correta, né? O homem, fisicamente, em relação à mulher, ele é mais forte. Então, no trato com a mulher, ele tem que ser mais cuidadoso. Emocionalmente falando, os homens tendem a ser mais resilientes, mais resistentes. As mulheres, porque elas são mais delicadas e mais sensíveis, elas tendem a sofrer mais emocionalmente em face de determinadas circunstâncias. Enquanto a mulher está aflita, ansiosa e chorando, às vezes o homem está calado, só meditando, porque eles têm disposições emocionais diferentes. Então, é benevolente olhar para a mulher com delicadeza. Esses dias eu vi o meu filho brincando com uma moça da igreja, brincando assim como se fosse um parça, como se fosse um colega mesmo, como se fosse um irmão aqui da igreja, e eu tive que chamá-lo e falar, olha, você não pode tratar a mulher assim, não. Você tem que ser cuidadoso, tem que ser delicado. Você brinca assim com os seus amigos, mas quando você vai cumprimentar uma moça, você tem que ser cuidadoso. Eu estou ensinando para o meu filho o quê? A não tratar a mulher como trata os seus amigos, né? Uma brincadeira que você faz com homem, você não faz com mulher. O modo como você abraça, como você cumprimenta, o tom de voz que você usa, você trata a mulher com delicadeza, com sensibilidade. Eu gosto daquela imagem do homem carregando a mulher no colo. Não porque a mulher é frágil, mas é porque ela precisa ser cuidada com muito carinho, com muito afeto, com muita sensibilidade. E se nós, homens, perdermos essa noção, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos ferir gerações de mulheres, e vamos ensinar para elas a pegarem um cabo de rodo e quebrar nas nossas costas uma hora. É claro, elas precisam se defender, ué. Chega uma hora que não dá, né? A mulher precisa reagir, ela precisa tomar medidas. Eu já atendi casos no gabinete pastoral aqui, em que eu disse para a mulher, por tentativa de envenenamento, disse para ela, a senhora sai daqui agora,
porque o que a senhora me trouxe está fora da esfera pastoral, é criminal. A senhora vai agora na delegacia registrar um boletim de ocorrência contra o seu marido. Ah, mas se a senhora não fizer isso, eu terei que fazer, porque a senhora me trouxe informação e eu não posso ser omisso em relação a isso. O que eu estava fazendo? Eu estava disciplinando a relação. Ela foi na delegacia e registrou um boletim de ocorrência contra o marido. Depois o marido quis conversar comigo e nós resolvemos as questões aqui dentro do gabinete pastoral. Mas tem uma hora que as mulheres precisam se defender. Porque os homens se esquecem que precisam tratar suas esposas com cuidado, com zelo. Precisa oferecer proteção para elas. Os homens, inicialmente, eles foram preparados na criação para proteger terras, para se dedicar à caça. Os homens foram inicialmente preparados para o esforço físico, e as mulheres foram muito mais bem preparadas fisicamente para os serviços domésticos, amamentar os filhos, cuidar, né, da prole, dos serviços domésticos. Então, você não pode tratar a mulher como você trata o homem, você não pode colocar os dois na mesma tarefa física, você não pode expor os dois às mesmas tensões, a maneira de reagir é diferente, os danos emocionais são diferentes, no caso da mulher, no caso do homem. Tá? Existe o sexismo ambivalente. Esta é uma condição de sexismo benevolente e hostil. Esse ambivalente combina aqui os dois. Tá? Pessoas que se envolvem em sexismo ambivalente podem variar. Então, ao mesmo tempo que ele se mostra gentil com a mulher, vira casaca de uma hora para outra e trata a mulher como se fosse um capacho, como se fosse um lixo, um objeto que ele pode tratar de qualquer maneira. Tá? E aí, quando as coisas apertam, dependendo das circunstâncias, ele se mostra uma pessoa tão delicada, tão amável. Então, o sexismo ele tem comportamentos diferentes dentro da sociedade. O feminismo é a ideologia de igualdade de direitos entre gêneros e de resistência à liderança masculina. O machismo ele é uma ideologia de superioridade do homem e de desprezo pelo valor da mulher. E o feminismo, que é uma outra definição, é a ideologia de superioridade da mulher sobre o homem, baseada em um regime familiar matriarcal. Isso é muito comum no Peru, um povo que eu já estive lá há muitos anos, servindo, levando o evangelho, pregando. Lá é muito comum as mulheres comandarem as suas famílias. E aí do homem se enxergar, né? Então, lá o regime assim, é mais matriarcal mesmo, as mulheres comandam. Né? Em muitas culturas, isso é muito presente, muito comum. Mas o que nos importa é o conceito bíblico, como nós podemos discernir esses valores na sociedade e lidar com esses valores de uma maneira bíblica. E aí nós temos que recorrer ao princípio. Lá em Gênesis 1, 27, nós lemos o texto dizendo: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui as palavras hebraicas são diferentes. Primeiro, criou Deus, pois, o homem que aparece aqui em hebraico é Adão. Depois, homem e mulher os criou, são duas outras palavras, Sacar e Nequebar. O que essas palavras significam? O que palavras poderíamos usar aqui como tradução alternativa? Criou Deus, pois, a humanidade, Adão, homem, de forma geral, a raça humana. Tá? E aí, lá no final, macho e fêmea os criou, Zacar e Nequebar, macho e fêmea. Aos olhos de Deus, só existem 3 condutas humanas em relação à identidade de gênero: os machos, as fêmeas e os que negam a sua natureza. Então, aquela salada de letras, aquilo para Deus, irmãos, não significa nada. Aos olhos de Deus, você pode mudar o seu corpo, você pode fazer todas as alternativas que a ciência tem para te oferecer. Aos olhos de Deus, você vai continuar sendo macho, que nega a sua condição, ou fêmea, que nega a sua condição, ou macho que assume a sua condição física, biológica, ou fêmea que assume a sua condição física e biológica. Tá? Aos olhos de Deus só existe macho, fêmea e os rebeldes contra a sua própria natureza. Tá? E a humanidade, portanto, na humanidade, homem e mulher são diferentes. Deus fez homem e mulher, como nós vimos aqui. Deus os criou numa ordem diferente. Primeiro criou o homem, depois criou a mulher. E o apóstolo Paulo vai interpretar isso lá em 1 Timóteo capítulo 2,
que o fato de o homem ter sido criado primeiro tem relação com a autoridade. Teologicamente falando, Paulo vai dizer numa outra epístola aos Colossenses que Cristo, ele é o primeiro da criação. Isso tem a ver futuramente com a revelação do Senhor Jesus. Foram em circunstâncias diferentes. O homem foi criado fora do jardim do Éden, a mulher foi criada dentro do jardim do Éden. A primeira visão que o homem teve do mundo foi macro, da mulher foi micro. A primeira percepção de realidade da mulher foi o melhor lugar que havia na face da terra, o jardim que Deus plantou no Éden. Então, depois de que Deus plantou o homem no jardim, por 2 vezes, Moisés cita este evento no capítulo 2 de Gênesis. A última citação está no verso 15, que Deus então colocou o homem dentro do jardim, circunstâncias diferentes. Também matéria-prima diferente. Deus criou o homem do pó da terra. Deus formou o homem do pó da terra, e ele soprou na face, nas narinas, o fôlego de vida. A mulher foi criada do homem, ou seja, de uma matéria já transubstanciada. Não era o pó da terra, já era carne e osso. Tanto que ele confirma dizendo, essa afinal é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Então, fisicamente falando, eles têm uma constituição totalmente diferente e com funções diferentes. Deus dá 4 ordens para o homem, a princípio. Ele deveria cultivar o jardim, guardar o jardim, permanecer fiel ao Senhor, não comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, e com a liberdade de comer de todas as árvores, e, em 4º lugar, dar nomes aos animais. Em nenhum momento você vê Deus dando qualquer designação de tarefa para a mulher, além daquela de ser auxiliar do homem no cumprimento deste dever. São funções diferentes. Então, o homem é encarregado por tarefas específicas e a mulher de auxiliá-lo. Tudo revela que o homem e a mulher, desde a origem, são completamente distintos. Qualquer tentativa de reduzir essas diferenças emocionais e funcionais constitui um atentado aos princípios de Deus, que Deus estabeleceu na criação, e gera inúmeras crises nos relacionamentos, insatisfações, confusões, perda de identidade e também do senso de direção. Por isso que a sociedade está tão confusa. Por que a sociedade está tão confusa? Porque a sociedade não considera a palavra de Deus como verdade absoluta e final, autoridade absoluta e final em matéria de fé e de conduta cristã. E uma vez que você abandona a verdade, você entra numa zona extremamente minada, onde o que eu acho, o que o outro pensa e o que todos estão fazendo passa a ser a regra, tá? E não o referencial de verdade absoluta de Deus. Em Gênesis 2:18 e capítulo 3, verso 16, lemos, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem seja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, teu desejo será para o teu marido, diz no verso 16 do capítulo 3, e ele te governará. A mulher recebeu de Deus a responsabilidade de auxiliar o seu próprio marido na missão que este tem de exercer governo sob o governo de Deus no lar, na igreja e na sociedade. O homem não está livre para exercer a autoridade a partir dele mesmo. O homem recebeu de Deus a liberdade de exercer governo enquanto debaixo do governo de Deus. Homens sujeitos ao governo de Deus tratam as suas mulheres com o devido procedimento este que as mulheres têm o dever de se sujeitar. A partir do momento que os homens abandonam a Deus, eles perdem a sua credencial como referência de autoridade dentro de casa, porque ele não está exercendo a autoridade que Deus lhe deu. É, na verdade, uma distorção da autoridade que Deus lhe deu. Essa submissão, de acordo com o contexto da criação, não era uma submissão indiscriminada, porque ele é homem, a mulher tem que fazer tudo o que ele deseja. Não é essa submissão indiscriminada que a Bíblia trata como dever da mulher, porque sempre essa submissão teve o foco de auxiliar o marido com respeito a se manter fiel a Deus. A mulher auxilia o seu marido com respeito para que ele se mantenha fiel à vocação que Deus lhe deu como homem responsável pela sua casa, pela sua família. O homem recebeu a séria responsabilidade de governar, administrar, cuidar, guiar, são palavras usadas no Antigo e no Novo Testamento para se referir a esta responsabilidade que o homem tem, conforme lemos em toda a Escritura. Então, no mundo, liderança significa exercer poder e controle. Tá? Estamos vivendo uma época onde o narcisismo está se tornando cada vez mais uma regra no relacionamento.
Depois leiam sobre o que é narcisismo, tá? Porque uma pessoa narcisista, os traços de comportamento e de emoções de uma pessoa narcisista. Isso dentro de casa é um problema grave. Contudo, biblicamente, o homem governa obedecendo a Deus. Não significa ser egoísta ou dominador da relação por ser homem, mas de influenciar ou determinar decisões e rumos pela integridade do caráter, amor e serviço altruísta. É assim que nós, homens, devemos liderar as nossas casas. Não é metendo o pé na porta, dando carteirada, eu sou homem, eu que mando aqui. Você só vai criar distâncias afetivas entre você, a sua esposa e seus filhos, se você se comportar assim. E o desejo que você vai produzir no coração deles é o desejo de viver longe de você, porque a sua relação é uma relação tóxica que oprime as liberdades, que oprime a personalidade das pessoas. Então você lidera a sua casa, não é pela maneira coercitiva de impor a sua autoridade. Você lidera a sua casa é pela integridade do seu caráter, o seu amor pela sua esposa e pelos seus filhos, e também a sua disposição de servi-los de modo altruísta, contra o egoísmo do seu coração, considerando a necessidade dos outros superiores à sua própria necessidade. Você tem 2 bifes na panela, você deixa o bife para a sua esposa, para os seus filhos, quer dizer, tem um bife na panela, né? Você não vai lá e pega porque você chegou primeiro. Não, você vai pôr só o arroz, o feijão, e vai deixar o bife lá para a sua esposa, para os seus filhos. Isso é ser altruísta, é você considerar a necessidade dos outros em primeiro lugar em relação à sua necessidade. Tá? Porque tudo isso tem a ver com Cristo e a igreja. É assim que Cristo lidou com a igreja, e esta maneira como Cristo lidou e lida com a igreja é a maneira que deve inspirar os homens na relação com os seus cônjuges e também com seus filhos. Então, reconhecer as diferenças naturais de gênero e considerar que essas distintas funções se completam, elas não são competitivas, elas são autocomplementares, não orienta o sexismo hostil ou ambivalente, a interpretação equivocada do fundamento bíblico, bem como da sua lógica, ou a negação dele, sim. O sexismo hostil ou ambivalente começa na infância, mas também pode ser interrompido lá na infância. É ali que você corta. Você está vendo um menino que está assumindo um comportamento que é inadequado em relação à moça, ou a menina que está assumindo um comportamento que é inadequado para o menino, ali é hora de você começar a cortar algumas asinhas e dar alguns direcionamentos, né? Então, começa na infância e você corta também na infância. Quando homens e mulheres de todas as idades aceitam as condições que Deus designou e vivem suas vidas de acordo com assim diz o Senhor. Não é a sua opinião, não é a sua cultura, não é o que você acha, não é que você intuitivamente interpreta as coisas, mas é o que está escrito, o que Deus disse na sua palavra revelada. Quando nós passamos a viver nas condições reveladas por Deus como instrução para a nossa estrutura familiar, ocorre um maravilhoso equilíbrio entre os gêneros. Porque eu não preciso deixar de ser homem para cuidar da minha esposa, e ela não precisa deixar de ser mulher, e as suas funções e a sua vocação como mulher para cuidar de mim e para cuidar dos meus filhos. Foi com esse equilíbrio que Deus começou, e é com esse equilíbrio que terminará, na imagem da união perfeita de Cristo com a sua noiva. Então, para terminar, educando os filhos, vamos começar pensando aqui na responsabilidade dos pais. Onde que os pais eles entram aqui nessa responsabilidade? 2 questões. Primeiro, testemunho. Grande parte dos problemas na formação moral dos filhos está relacionada às relações disfuncionais dos seus pais. Casamentos confusos. Casamentos em que os dois já não andam juntos no temor do Senhor, no compromisso com a igreja, no serviço ao Senhor, e os filhos ficam no meio sem saber para onde ir. Porque tem, por parte de um incentivo para andar por um caminho, mas tem, por parte do outro, um incentivo para não andar nesse caminho. Então, é ali dentro de casa. Se nós quisermos que os nossos filhos eles andem no caminho do Senhor, e isso não significa dizer que nós, pela nossa conduta, determinamos a salvação dos nossos filhos, mas se nós quisermos cumprir fielmente a nossa vocação como maridos, como pais cristãos, nós precisamos assumir um compromisso bilateral de conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor. E isso começa com testemunho dentro de casa, com acordo dentro de casa. O pai e a mãe precisam andar juntos. Aí o pai
disciplina o filho recorre à mãe, a mãe defende o filho e os dois se voltam contra o pai. Aí a mãe disciplina o filho, coloca algum limite para ele, aí vem um pai e desmoraliza a mãe na frente do filho. Ué, se eles não sabem para que rumo eu devo seguir, porque eles estão brigando entre eles, eu vou tomar o meu rumo. E como que os filhos tomam o seu rumo? Permitindo-se sujeitar às influências de amigos e de influenciadores da internet, mais do que a seus pais. E acaba que os pais já não educam mais os seus filhos, mas é o professor da universidade, é um amigo com quem ele anda, é um livro que ele leu, e já não mais a palavra de Deus, pela instrução que os seus pais dão dentro de casa. Então, nós corrigimos a vida dos nossos filhos, primeiramente corrigindo a nossa conduta como casal. Eles os observam constantemente como referência para definirem suas identidades e valores nos relacionamentos. Se você é um homem fraco dentro de casa, a tendência é que o seu filho, olhando para você e estabelecendo esse comportamento como referencial para a vida dele, é que no seu futuro casamento ele também seja um homem fraco. Se você é um homem dentro de casa, nervosinho, impaciente, intransigente, que nunca reconhece erro, nunca pede perdão, não tem iniciativa para fazer as coisas, lavar uma vasilha, pôr um lixo para fora, varrer uma casa, lavar um banheiro, cuidar das coisas dentro de casa, não espere que depois o seu filho faça isso quando se casar. Porque ele vai se casar buscando como referência sua conduta como pai no seu novo casamento. E isso também se aplica às mulheres. Se a mulher, a moça, a menina, vê dentro de casa o tempo todo a mãe enfrentando o pai, desrespeitando o pai e tendo mais voz dentro de casa do que o pai, quando ela se casar, ela não vai aceitar o marido dirigi-la e conduzi-la. Não vai aceitar mesmo. Então, as nossas condutas têm um impacto nas futuras gerações. Ou nós nos corrigimos enquanto há tempo, ou nós seremos coadjuvantes de uma geração afastada dos padrões bíblicos da família. E essa responsabilidade é nossa. E isso é extremamente sério e grave. E grave. Nós somos um ponto dentro de uma sociedade tão populosa como a nossa. Mas se cada um de nós, como cristãos, fizer a sua parte, essa geração inteira sofrerá um impacto que ela não poderá resistir, de um bom testemunho e de provas robustas e suficientes de que vale a pena se casar e de que vale a pena ter filhos. E mais do que isso, vale a pena permanecer fiel à vocação que o Senhor deu a cada um de nós como famílias cristãs. Então isso começa com cada um de nós. E desde cedo suas conclusões são absolutas de significado, porque é assim que o cérebro deles funciona. Também, além do testemunho, é a confiança. Você tem que ter confiança, tem que ter firmeza, você não pode recuar, não pode negociar o que não é negociável. Tá? Eduque os filhos para serem responsáveis e capazes de cuidar de si mesmos, sem um senso de direito em relação aos seus irmãos ou colegas da escola. Eles precisam, no nosso relacionamento, aprender a ter condutas de responsabilidade pessoal no trato uns com os outros. A Bíblia ensina a servir uns aos outros, mas por amor, não por imposição, porque ninguém tem poder sobre o outro. Ninguém tem poder sobre o outro. Eu sou casado com a minha esposa, já há muitos anos, e eu não tenho poder sobre ela. Ela é um indivíduo e deve ser considerada como um indivíduo. A palavra indivíduo vem do latim, que significa indivisível. Nós somos seres únicos. E eu não tenho poder de acomodar a minha esposa a todas as minhas preferências. Ela precisa ser respeitada na privacidade dela em muitos aspectos. Na maneira como ela se veste, na maneira como os gostos dela em relação à comida, em relação a prazeres na vida. Eu não posso manipulá-la e acomodá-la em tudo aquilo que eu desejo. Isso é uma violação do direito de ser, e nós não temos poder sobre os outros, nem mesmo quando estamos casados, nem mesmo em relação aos nossos filhos. Eu tenho 2 filhos, um é totalmente diferente do outro. Para mim seria mais fácil tratar todos como uma série, mas não, porque eles são tão diferentes, eles exigem o quê? Demandas diferentes, demandas específicas. Para mim seria bom só um tratamento só, mas não tem como ser um tratamento linear, tem que ser personalizado.
São mais demandas, mas é assim aí, quanto mais filhos, mais demandas personalizadas, né? Porque são indivíduos, são pessoas diferentes, né? Ninguém, não pense que alguém vai te substituir, ninguém te substitui, as pessoas são seres insubstituíveis, tá? Porque tudo o que elas são e fazem tem a ver com quem elas são, Também, ela ensina a servir como uma prioridade, não ser servido, e isso começa com os pais. Para terminar, 4 dicas aqui na educação dos filhos. Primeiro, afirmação. Ensine a afirmar a sua identidade sexual com base na sua identidade biológica. Eu sou macho, eu sou homem. Ensinar os filhos a afirmar isso para eles mesmos. Eles precisam entender quem eles são. Eles não podem ter insegurança, vergonha de falar que eles são homens, que eles são mulheres. Não podem. Eles precisam ter essa confiança, porque Deus criou o homem para ser homem, e Deus criou a mulher para ser mulher. É isso que diz, é isso que ensina a palavra de Deus. E nós não temos que ter vergonha ou nos sujeitar à intimidação de qualquer governo, de qualquer ideologia na sociedade, em relação ao cuidado e responsabilidade que nós, como pais, primeiramente temos sobre os nossos filhos. Segundo, tratamento. Ensine a lidar com essas diferenças de maneira bíblica e responsável, como respeito mútuo, tarefas proporcionais. Você não pode dar ao menino e à menina as mesmas tarefas, tá? Tem que coibir piadas, tem que orientar o contato físico, tem que coibir também o bullying, por causa do gênero de um ou de outro. Valorização. Ensina as diferenças entre os gêneros sexuais e a valorizar seus estereótipos. Então, a mulher se veste como mulher, a menina se veste como menina. Então, tem que valorizar esse estereótipo. Menina vestido, andando como homem, homem andando como menina, que bagunça é essa? Isso vai criando uma confusão na cabeça da criança. E hoje em dia a gente anda na sociedade, já não sabe se é menina ou menino, e às vezes você aborda a pessoa se referindo à pessoa como uma mulher e na verdade é um homem. E depois fica ofendido, mas o estereótipo não dá essa definição, não ajuda a entender, né, quem é. Então, protegendo o seu valor como homem, como mulher, sem medo ou vergonha e compreensão. Ambos são igualmente abençoados por Deus, mas com distintas funções. O homem tem função diferente na sociedade em relação à mulher. Isso não tem nada a ver com desigualdade de direitos. Isso não tem nada a ver com desigualdade de valor. Mas existe, ao mesmo tempo, uma distinção estabelecida por Deus na criação, na função do homem e na função da mulher. Eles precisam compreender e aprender a atender em casa, em primeiro lugar. Começa ali, em casa, ensinando como devidamente devem se comportar à luz da palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar, pedir a bênção do Senhor, depois vamos interromper a transmissão, e aí estarei à disposição para qualquer dúvida que porventura tenham tido em relação à matéria que tratamos aqui hoje. Querido Deus, nós te damos graças por esse dia e também por essa oportunidade de estudar a Tua Palavra, refletir sobre a estrutura familiar à luz da Tua Palavra. Nós rogamos ao Senhor que, na Tua misericórdia, o Senhor nos assistas, pois tudo o que ouvimos aqui, Senhor, em face daquilo que recebemos como herança da nossa família, não é uma tarefa simples. Temos que lutar contra indisposições para aquilo que devemos ter disposição. Temos que lutar com disposição contra aquilo que nós não podemos, ó Deus, estar dispostos. Nós te pedimos que nos ajude a enfrentar os nossos medos, que o Senhor nos ajude, Senhor, a enfrentar as nossas incertezas, as nossas inseguranças, nos apegando à Tua Palavra como uma bússola, Senhor, capaz de nos conduzir como homens e mulheres dentro de casa, no cuidado com os nossos filhos. Nós oramos por isso, Senhor, e te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.